Marcelo, obrigado pelo convite de estar aqui com a gente no nosso podcast. Obrigado, Plínio. Prazer estar com vocês aqui. Então, a gente podia conversar hoje um pouco sobre você, né? O pessoal até conhecer o nosso coordenador da área toda, né? Do programa de pós-graduação em Ciência da Religião da Universidade Metodista de São Paulo, né? Como que foi esse seu processo até chegar nessa possibilidade de organizar um dos pilares da cultura brasileira, né, que é a formação universitária, afinal de contas, forma a nossa identidade. Como foi seu processo? Em outras palavras, como que foi? Você se formou em teologia? Como que foi todo esse processo? A minha história acadêmica ela é muito curiosa, porque quando eu fui fazer a graduação em teologia, eu fui motivado por fins religiosos. Eu era da Igreja Metodista e me senti vocacionado ao pastorado na época, em 1993. Já tinha filhos, já era casado e eu casei muito novo, então eu meio que inverti. Casei, tive filhos depois que fui pensar na formação universitária. Eu tinha só ensino médio. E aí eu percebi essa dimensão vocacional. Conversei com o pastor na época, eu morava em Teresópolis, e fui para o Rio de Janeiro para estudar, em 1994, para iniciar a teologia. E na época o curso de teologia estava começando a ter no Brasil o reconhecimento do MEC. O MEC finalmente tinha colocado teologia como uma das graduações de ensino superior. Isso por volta de mais ou menos que ano? 1994. E aí eu fui a primeira turma que, na Universidade Metodista lá do Rio, chamada Bennett, eu fiz parte da primeira turma de teologia que era reconhecida. Certo. E nós, então, eu fiz uma formação de 5 anos. 5 anos? Porque foi um curso de teologia com uma boa carga horária de filosofia. Tinha muita filosofia, então nós estudamos vários filósofos junto com a teologia. Porque eles entendiam que é necessário você ter para ter uma percepção melhor do mundo teológico, há uma necessidade de conhecer o mundo filosófico. Certo. Né? Especialmente os grandes sistemas filosóficos da Idade Média, que era quando a filosofia estava atrelada à teologia. Né? Então, Agostinho, Tomás de Aquino, né? Aquele pessoal, e inclusive a filosofia que vem dos árabes. Né? Isso eu ia te perguntar, quer dizer então que vocês conseguiram chegar na filosofia dos árabes? Também. Olha. Averroes, né? Alfarabi, se chegaram a ver? Não. Ibn Sena. Ibn Sena, certo. Isso, nós também estudamos. Então a gente fez um estudo bastante completo de filosofia e chegando na filosofia mais contemporânea também. Pelo menos assim, pegando os grandes nomes, Heidegger, Kierkegaard, Kant, Nietzsche. Moderna e contemporânea. Isso. Chegamos a pegar um pouquinho de Derrida, mas aí já só como um tópico, vamos dizer. Uma introdução geral. E aí eu fiz a teologia. Ok. Terminei a teologia e eu fui convidado para dar aula de ensino religioso no ensino médio. Certo. E ali eu tive um insight. Por volta de 97, 98? 98 para 99. 98 para 99, né? E eu tive um insight ali de que eu tinha uma vocação para docência. Que, na verdade, já era perceptível na igreja, porque quando eu era adolescente ainda, eu já liderava classes de estudos. Eu, com 15 anos, coordenava classes de estudos. Quer dizer, então, que a igreja metodista é meio parecida com a igreja católica. Você tem escolas dominicais. Tem, a igreja católica não tem, você tem catequese. Mas tem a escola dominical na igreja metodista, que é uma coisa que vem lá do século XVIII, né? Com John Wesley. John Wesley, isso, Na verdade, quem começou isso foi um homem chamado Robert Hikes, porque ele via que as crianças estavam... Tinha uma mulher também, esqueci o nome dela... Alguém vai depois me criticar, mas tudo bem. Mas depois eu faço uma pesquisa rápida e a gente retoma. Mas o fato é que existia uma lacuna
não havia educação para todas as crianças, era só para a elite, né? E os metodistas começaram a fazer educação para as crianças pobres. Ah, isso então, aqui no Brasil? Não, na Inglaterra. Na Inglaterra. Eles fizeram a primeira experiência de escola pública. Olha só, na Inglaterra, século XVIII. Meados do século XVIII. E aí eles davam aula para as crianças. Quando chegava no domingo, as crianças ficavam meio perdidas. Aí eles falavam, então vamos juntar as crianças no domingo, que é o dia do Senhor, porque eles tinham essa coisa, né, do dia do Senhor, para fazer uma instrução bíblica. Certo. Uma instrução religiosa. E aí começou com isso, aí depois os adultos gostaram, começaram também a participar de classes de adultos, homens e mulheres separados, que eles tinham um pouco essa coisa de separar homens e mulheres. E aí, quando foi para os Estados Unidos, no final do século XVIII, esse modelo foi junto, e aí espalhou. As outras denominações começaram a seguir também, principalmente Batista e tal. E isso no século XX já era um fenômeno, né? No final do século XX que vai tendo um desgaste da escola dominical, hoje em dia é uma coisa meio quase esquecida na maioria das igrejas, mas do século XIX, século XX, escola dominical era um negócio assim que era, às vezes, o pilar da igreja. Tinha algumas igrejas, eu participei de uma igreja no Rio de Janeiro, eu fui pastor ajudante lá, em Vila Isabel, a escola dominical dava o dobro de pessoas que o culto à noite. Olha só. O culto à noite era esvaziado. O culto cheio era da manhã, quando tinha por causa da escola dominical. Onde você tinha ensinamento. Exatamente, várias classes e tal. Entendi. E aí eu sempre tive essa vivência na igreja. Então, quando eu fui dar aula no Rio de Janeiro, qual região que era? Que você frequentava? Vila Isabel. Vila Isabel, certo. Isso, a igreja de Vila Isabel, que é uma das igrejas mais antigas do Rio. Entendi. Aí eu cheguei para dar aula de ensino religioso, na escola de ensino médio, percebi que eu me encaixava muito bem nesse cenário de sala de aula. Eu tive algumas dificuldades, porque ensino religioso era visto meio como uma disciplina, né, meio descartável, assim, até por parte dos alunos, então tinham alguns conflitos nesse sentido, às vezes não engrenava, mas eu conseguia, às vezes, dar aulas muito boas e o pessoal gostava e tal, e eu era um dos professores que era bem avaliado, inclusive. Entendi. Aí saí de lá, terminou meu período, que era um período meio que de estágio, sabe? Aí eu fui voltar a ser pastor. Quando chegou em 2006, eu resolvi fazer mestrado, porque tinha vagas de professor na faculdade de teologia, mas sem o mestrado eu não podia dar aula. Então eu fui fazer mestrado na PUC do Rio de Janeiro. PUC do Rio de Janeiro. Mestrado em Bíblia. Porque quando eu terminei a graduação, quer dizer, desde o início da graduação, eu sempre me identifiquei mais com essa parte de Bíblia. Estudar grego, hebraico, eu gostava disso. Crítica textual, olhar os manuscritos e tal. Uma coisa que meus colegas odiavam. E até hoje eu digo que é ali que você sabe quem gosta de Bíblia ou não. Porque se você não gostar dessa parte técnica, você não é biblista de fato. Você pode ser um sistemático que usa a Bíblia. Certo. Tem muita gente que faz... O que seria o sistemático? Só o pessoal saber. Então, o cara que é sistemático, ele está mais preocupado com os temas gerais, né? Salvação, pecado, Deus, cristologia, sabe? Igreja, que é eclesiologia. Então ele estuda esses temas na história da igreja, nos grandes teólogos, e na Bíblia ele vai buscar os textos que tratam disso. E aí, quando o sistemático ele tem uma percepção bíblica, ele procura autores bíblicos que fazem teologia bíblica, que aprofundam esse tema na Bíblia. Certo. E eles se alimentam, né? Eles usam como fonte. Eles têm como recurso isso. Mas ele não é um exegeta, ele não faz análise do texto no grego e tal, ele pega já uma análise feita por alguém que ele reputa aquele conhecimento necessário para fazer uma boa análise do texto. Para isso, então, você tem textos que foram criados por exegetas que servem à teologia sistemática. Por exemplo, o Comentário São Jerônimo. O Comentário São Jerônimo é um grande comentário bíblico, não sei se você conhece,
Eu não. Então, é um grande comentário bíblico feito por vários exegetas, mas que, quando você vai ler, você vê que ele não tem um teor técnico, bíblico técnico. Ele tem um teor pastoral, teológico. Ele puxa mais para a teologia do texto. Por quê? É para dar fundamentação para os teólogos sistemáticos ou pastorais. Quem gosta de Bíblia mesmo vai estudar de um nível que muitas vezes não dá nem para levar para as igrejas, para as comunidades, porque você vai falar de manuscritos, divergências textuais, fontes, você vai falar dos contextos históricos de forma mais complexa, como o texto surgiu. É lógico que muita coisa depois você pode simplificar e traduzir isso para a comunidade. Mas, no geral, o exegeta, ele trata muito de forma bastante, um núcleo bem técnico, né? Certo. Então, é ver qual é a semântica do texto, o léxico do texto, quais palavras, e aí tem que conhecer outros textos que têm palavras similares. É lógico que existem ferramentas para fazer isso, mas ainda assim, quem não tem essa aptidão, essa vocação para a Bíblia, não aguenta, acha pesado demais, prefere ler um texto pronto, que já traz os resultados dessa análise. Entendeu? Pois no budismo nós temos isso também, né? Pelo menos no budismo tibetano e no budismo chinês nós temos, não todas as escolas, mas assim, nas que são mais voltadas para um estudo criterioso das fontes textuais, trabalham com algo parecido, só que trabalham com 3 fases. A primeira fase é aquilo que você falou, é o exegeta, é alguém que vai realmente olhar para o texto tecnicamente. Isso é chamado de transmissão palavra a palavra, ou explicação palavra a palavra. Depois você tem uma segunda fase, que é a fase já do hermeneuta, que é aquele que interpreta. E a terceira fase seria uma fase equivalente à fase pastoral que você está dizendo. Que é da prática, né? Que é da prática, que é do cuidado com a comunidade. Então você tem 3 níveis de explicação de cada texto budista. Isso. Né? Na estrutura cristã, você transforma-se em 4. Por quê? Você tem a Bíblia, que é a parte exegética, e paralelamente você tem sistemática e história. A história, certo. Porque a história é importante para dar toda aquela percepção de que a Bíblia, de que a igreja não é um negócio dado, é uma construção de milênios, né? Então, existe isso dentro do budismo, mas a ênfase, por exemplo, né, nós tivemos diversos historiadores budistas, né? E isso usa-se como um meio de apoio. Para explicar os contextos de cada, vamos dizer, tratado. Certo. Agora, quando se fala de sutra, não está lá, entende? Quando se fala do sutra, as fontes textuais originais, que são os sutras, e na tradição chinesa se chama de agamas, ou seja, né, a tradição oral, essa parte histórica se trabalha hoje numa reconstrução de como o Buda andou, onde ele falou, onde provavelmente aquilo foi falado, e chega-se à conclusão, muitas vezes, que aquele texto ele é uma produção posterior. Entendeu? O que aconteceu, por exemplo, quando se estudou os evangelhos em relação ao que Jesus falava, né? Numa primeira olhada, todo mundo, Jesus falou. Tem até uma Bíblia, eu tenho uma Bíblia, que tudo que é a palavra de Jesus está em vermelho, né? Eles colocam em vermelho. Aliás, é muito legal, porque é uma Bíblia comunista quase, né? Como assim? Porque ele está em vermelho. Está em vermelho. Aquela coisa. O estereótipo. Do comunismo vermelho. Exatamente. Vermelho e amarelo com a foicezinha lá. Isso. Mas a verdade, quando você analisa com calma, muitos textos que estão ali, que são atribuídos a Jesus, ele não pode nem ter pensado nesse assunto. São coisas que foram tratadas posteriormente pelas comunidades, e aí reputaram a Jesus como a fonte, né? Como critério de autoridade, né? Jesus ensinou isso. Então, acontece sempre. E aí isso ficou estabelecido no texto que foi canonizado, pronto. É Jesus, ninguém discute mais. Mas as pesquisas mais profundas analisam que por trás de certas frases, certos ditos de Jesus, não há... O contexto não cabe ao próprio Jesus, porque tem a ver com outras situações posteriores. Mas isso aí é uma discussão que
Isso é muito interessante, né? Para quem gosta do que seria Jesus de fato falando. Isso. Existem vários livros até que já foram constituídos, né, escritos nessa linha. O que Jesus disse, o que Jesus não disse. O Bart Ehrman tem um livro assim, tem o Gesa Vermes, o Evangelho Autêntico de Jesus. Tá vendo só? Eu tenho essas obras. Mas assim, eu acho que às vezes também é um pouco arbitrário. Um pouco arbitrário porque ainda que Jesus não tenha dito da forma como está, pode ser que por trás dessa frase que foi registrada por escrito, há um ensinamento, reverbera um ensinamento, um eco de algo que Jesus possa ter falado. Posso ter falado, sem dúvida. Você não tem como reconstituir de fato o que Jesus falou. Você reconstitui a tradição em torno dele, que é o que eu defendo. A minha linha de pesquisa não é sobre Jesus. É sobre a tradição de Jesus que nós podemos testemunhar nos evangelhos. É isso que a gente tem. Nós não temos Jesus. Jesus não existiu? Não estou dizendo isso. Claro que Jesus existiu. Mas entre o Jesus que existiu e aquilo que foi registrado a partir da tradição oral e que continuou sendo também oralizado, porque a tradição oral ela é rica, né? Ela é dinâmica, isso tem uma distância e há uma interpretação. Tudo é interpretado. Eles eram hermeneutas de Jesus. Claro, sem dúvida. Eles estavam interpretando Jesus. Por isso que os evangelhos são parecidos, mas têm suas diferenças. Mateus e Lucas é próximo, mas não dá para falar que coincide. Marcos destoa e João muito. Coisa... Aí você vai dizer que o João é falso e Marcos é verdadeiro. Não tem como você fazer esse tipo de jogo, sabe? Isso é um simplismo muito fraco, é superficial. E durante esse processo seu de ensino religioso, pelo jeito você começou a abordar a questão de Jesus nas suas fontes originárias, né? Me parece que é algo que você começou a buscar já nesse período. Mas como é que você tratava as questões dos evangelhos nas demais igrejas, como por exemplo Melquita, Etiopiana, etc., que tem o evangelho canônico deles, é muito mais do que 4. Então, na verdade, a nossa formação aqui ela é muito ocidentalizada. Ela é muito vinculada à Europa. Isso. Então, é a tradição cristã ocidental. Então, a gente não discute, nas graduações em geral, não se discute o cânon, as variações do cânon. Até porque isso implica em pesquisar a Septuaginta, que é uma coisa que nem se fala nas graduações. Pois é, né? Parece que não... Nem existe. Não existe. Eu, quando estudei, ninguém comentou sobre fala Septuaginta. a Bíblia. Só a Bíblia. Antigo e Novo Testamento. Você terminava lá no Antigo, já ia direto para o Novo. Você não tem os textos... E, com exceção do fato de que já se falava que Daniel era do século II antes de Cristo, de um modo geral, parecia que não tinha nada sendo produzido ali. Só o Antigo Testamento e o Novo, que já estava canonizado, com exceção dos deuterocanônicos que apareceram na Bíblia Católica. Né? Mas é muito mais coisa. Então, de fato, a nossa formação ocidentalizada ela é muito deficiente nesse sentido. Não sei se os orientais fazem uma leitura tão ampla também. Pode ser que eles também se fechem no cânon deles, que é típico de quando você estuda um determinado grupo de textos, né? Dependendo da região que você está e da vertente, né, que você está, a tendência é se fechar um pouco. Eu acho que essa visão mais ampla ela é muito de pós-graduação. Ela não é muito da graduação. Mas no meu mestrado, eu também acabei não entrando nessa seara, porque a minha discussão foi entre Jesus e a tradição judaica da Torá, dos profetas. Foi o que eu pesquisei no mestrado. Eu pesquisei como Jesus interpretou a lei e os profetas. Na época, eu estava ainda pensando bastante no Jesus histórico, que era quando o John Dominic Crossan veio ao Brasil, em 2007. Eu estive no primeiro Congresso Internacional do Jesus Histórico, que foi liderado pelo André Chevitarese, lá na UFRJ. Eu estive lá, assisti, e eu estava bastante imerso nessa cultura do Jesus histórico. Quando eu fui para o doutorado, foi em 2010, eu migrei de eixo epistemológico. Por quê? O que você chama de eixo epistemológico? O que seria isso? Um eixo epistemológico é você
definir uma maneira de olhar o texto a partir de certos pressupostos teóricos. Então, por exemplo, o Jesus histórico ele vai se aproximar do Novo Testamento a partir do pressuposto de que aquele texto reproduz o que Jesus falou. Certo. E, em alguns casos, até reproduz eventos que Jesus esteve. Certo. Não no sentido fundamentalista, mas no sentido de ser testemunha de certos trechos-chave da vida de Jesus, que demonstram quem foi Jesus, o que ele disse. Certo. Esse é um eixo epistemológico. Quando eu fui para o doutorado, o Paulo Garcia, que foi meu orientador, ele falou assim, olha, isso que você está pesquisando, legal você falar que é Jesus, mas na verdade é a comunidade de Mateus falando através de Jesus. Aí aquilo me deu um choque. Aí você muda o eixo epistemológico. Certo. Agora a abordagem é o quê? Como é que a comunidade interpretou o que Jesus disse e como ela registrou. Porque, no fim das contas, do ponto de vista metodológico, eu, quando penso no texto como fruto da comunidade, eu tenho muito mais fundamentação do que dizer que o texto ressoa o Jesus histórico. Certo. Porque quando eu vou pensar nas diferenças entre os textos, como é que fica? Quem é que tem o acesso a Jesus histórico? Todos têm, só que todos interpretaram Jesus. Então, de fato, a epistemologia focada na comunidade como produtora do texto, a partir das suas memórias, a partir das suas interpelações ao ensino, próprio ensino de Jesus, a forma como esse ensino chegou na comunidade, faz muito mais sentido, porque isso eu consigo ver nos textos. Está ali. Eu não preciso ficar lutando para dizer, mas será que a comunidade disse isso? Não, ela disse, ela registrou. E você tem 4 registros diferentes que foram canonizados, mostrando pelo menos 4 vertentes. 4 perspectivas distintas, né? Fora as outras que depois não foram canonizadas. Exato, né? Que tem bastante Isso. coisa. Então, isso é que é o eixo epistemológico que eu trabalho. É nesse sentido, entendeu? De que maneira, que pressupostos teóricos eu parto para a leitura do Novo Testamento? Que eu não estou buscando Jesus ali, eu estou buscando o eco de Jesus na interpretação das comunidades. Para a pessoa que, como eu e você, a gente gosta de trabalhar com exegese, com o texto em si, com as palavras, né, com a configuração gramatical, filológica, morfofilológica, onde que a pessoa encontra, por exemplo, análise sobre os apócrifos? Por que eu estou perguntando isso? Porque recentemente surgem livros falando sobre apócrifos. Nos Estados Unidos, por exemplo, e Europa, tem muita coisa produzida, mas é produzida no cunho pastoral, entende? É uma leitura do apócrifo a partir do canônico para eu falar alguma coisa do canônico através daquilo. Às vezes dá a impressão que você está comprando alguma coisa gato por lebre, entende? Mas, pô, mesma coisa do mesmo. Aonde você iria para olhar esses textos e quais as fontes você consultaria, né, para observar isso? No meu caso, por exemplo, eu tento achar os originais de Agostinho, Tomás de Aquino, né, a escrita de mão deles, né, vamos ver se a gente consegue achar isso para ver como é que estava o pensamento ali. Agora, quando a gente fala de evangélico, porque daqui a pouco eu vou chegar lá, mas quando a gente fala de evangelho, está falando de coisas escritas em grego, koiné. E aí a gente fala de apócrifo, que pode ter sido escrito em aramaico, copta, às vezes hebraico. Onde você vai para observar isso? Onde você vai buscar as fontes que estão para fora já dessa prática pastoral, dessa interpretação? Onde você vai? Em geral, a gente começa com livros que tratam disso, que nos ajudam a localizar esses materiais, porque, por exemplo, eu não tenho domínio do copta, eu não tenho domínio de etíope, então não adianta eu querer caçar esses materiais que eu não vou chegar lá. E se a gente for estudar essas línguas para depois começar a ler esse material, a gente talvez nem consiga, né? Não, é muito... Porque é muito fragmentado. Tem um outro problema muito sério, que a maioria dos manuscritos que foram encontrados em estado um pouco desgastado, né? E isso faz com que
o estudo sobre esses textos tem que ser feito por ultra especialistas. Então a gente, meio que nesses casos, a gente, em vez de ir ao original, a gente vai aos estudos primários feitos por especialistas dessas línguas. Ou seja, as publicações são as publicações. Tem uma que é muito boa do Charles Worth. Ele são 2 volumes, ela é bem antiga, mas tem versões, eles foram fazendo edições mais atualizadas, eles estão bem atualizados agora, que são 2 volumes, só de pseudepígrafos e apócrifos do Antigo Testamento. Certo. Então, eles chamam assim porque é uma forma do pessoal se localizar, né? São textos judaicos do período do Segundo Templo, que o pessoal chama de período intertestamentário, entre o Antigo e o Novo Testamento, dá mais ou menos 400 anos ali do período persa, que os persas começaram a dominar no século V, mas a produção começa um pouco depois, no século IV. Século IV, tá. E aí vai até o século I. Período áureo da história da humanidade. Isso, e aí depois vem o período helenístico, século III para o II. Com as dinastias Seleucida e Ptolomaica, né? Isso. Esse período, né? Aí vem a dominação asmoneia. Estamos falando ali de Israel, né? Israel, claro. A dominação asmoneia, que vai do século I até o século II ao I, que é o único momento que os judeus realmente foram donos de si naquela fase antiga, da antiguidade, até que chegam os romanos, no século I, com Pompeu, em 63. E aí você também tem produções até mais ou menos o ano 100. E eu não estou falando do Novo Testamento, estou falando de outros textos que não foram canonizados, nem pelos judeus, nem pelos cristãos. Porém, boa parte desse material fez parte da Septuaginta, que é a versão grega da Bíblia hebraica, que era muito popular no século I, e que foi mormente, talvez, a principal fonte dos cristãos no século I. Paulo deve ter usado muito, porque facilitava a comunicação com os gregos. Com os gregos, certo. Então ele já citava o texto como os gregos liam, que facilitava a comunicação. O que percebe-se um projeto do Paulo de expansão do cristianismo. Mas os evangelhos também, tá? Os evangelhos também usam muito a Septuaginta. Apesar de toda aquela questão de que Marcos e Mateus devem ter sido escritos em aramaico, ou talvez Mateus em hebraico, originalmente. Eu sempre falo isso. Mas, de fato, o texto que a gente tem, ele tem um grego koiné bem escrito, Marcos menos, Mateus um pouco melhor, e com citações da Septuaginta. Muitas citações. Com algumas alterações aqui e ali, mas que hoje já se discute que podem ter sido versões que circulavam. Não tinha um texto fechado, né? Isso é coisa de texto fechado, isso só vai se fechar mesmo o texto com a imprensa, né? Então, que aí você padroniza de fato. Mas então, essa percepção da herança cultural dos evangelhos mostra que as pessoas daquele período não eram um bando de pobre e analfabeto. Eles estavam citando o grego, eles tinham fontes textuais. Então, quer dizer, você tinha, na verdade, um bolo todo de várias classes se misturando. Sim. A gente tem que entender que a escrita e a leitura era parte de um processo de elite e de especialização profissional, que escravos também podiam fazer parte. Certo. Os escribas podiam ser escravos. Não havia o conceito de status social, de que analfabeto era inferior a uma pessoa letrada. Ah, certo. Essa construção é posterior da Europa. Então. Da Europa. É lógico que quem estava na escala superior, filósofos, grandes dirigentes, eles entendiam que era necessário saber ler e escrever para poder ter acesso às fontes de conhecimento sem intermediários. Mas isso em Israel também? Ou era já absorvido pela cultura grega eu diria que no mundo romano, como de um modo geral. De modo geral, certo. E o mundo judaico não era tão diferente do mundo romano. Certo. O mundo judaico espelhava muito o mundo romano. Há um certo mito de que a Judéia era totalmente isolada e tal. Isso é um mito.
Na verdade, eles eram bem integrados à cultura greco-romana. Porém, é aquela história. Aí você tem a questão das classes, dos estamentos. Isso. Os camponeses, eles eram mais apegados às tradições. Por isso que eles, inclusive, continuavam falando aramaico. Já a elite sacerdotal, a elite da nobreza, essa era bem helenizada, porque isso as aproximava do Senado romano, as aproximava de outras elites de outras cidades. Então a elite... Porque a gente tem que pensar que não existe um país. Você tem uma região em que você tem cidades que dominam uma região. Por exemplo, Jerusalém, ela, né, tinha um domínio de uma região em torno dela. A mesma coisa, Cesareia Marítima, que foi construída por Herodes o Grande. Então, a região ao redor da cidade era dominada pela cidade. É assim que funcionava na Antiguidade. Não é um sistema de país. Certo. Na Itália, até a Idade Média, você vai ter esse controle por cidades. Nápoles brigando com Veneza, brigando com Milão. Cada cidade é uma cidade-estado. É isso mesmo. Isso é muito... Somente no século XIX você vai surgir os países, o Estado, isso, né? A ideia de, por exemplo, uma das mais tardias é a Itália, por exemplo. Pra trás não tem. Você tem um monte de feudos brigando com o outro o tempo todo. É isso mesmo. Isso vem da Antiguidade. A Antiguidade era assim. Então, as cidades... o que determinava muito o ritmo internacional eram as cidades. E aí, esse grupo de elite é que tinha acesso à cultura. Então, era uma coisa meio de mimetismo. Saiu uma peça de teatro, eles ouviram falar que saiu uma peça de teatro nova lá na Grécia. Vamos trazer para cá. Então tinha essa coisa. Eles construíam os teatros para poder reproduzir na cidade deles o que estava acontecendo lá na cidade mais importante. Pois é. Que é uma coisa que a gente vê hoje também. É exato o que eu estava pensando. Ficar reproduzindo. Vou para Nova York e volta aqui, vamos botar um prédio, um telão igual que tinha lá. Exatamente, é isso aí. Mas só fechando então, toda essa elaboração, essa meu aprofundamento, minha paixão. Então, é isso que eu queria perguntar para você. Você veio de um contexto metodista. Isso. E, à medida que eu vou avançando dentro do metodista, eu vou percebendo uma forte conexão entre o modo de pensar de John Wesley e os movimentos pentecostais, como, por exemplo, a Renovação Carismática Católica. O pessoal não referencia, mas está lá. É o modo de pensar dele que está lá. Como é que foi esse choque para você? Porque você estava dentro de um ambiente de revelação, talvez, né? Não sei se eu era pentecostal ou não, mas talvez. Mas é um ambiente de avivamento, de batismo no Espírito Santo, é algo mais voltado para uma percepção espiritual, voltada para a Bíblia como verdade revelada, e a palavra do Senhor viva através dos dons espirituais, etc. De repente você cai dentro de um contexto distinto científico, começa a mostrar variações na tal da espiritualidade, construções culturais, construções linguísticas, políticas, que não tem nada a ver com aquela espiritualidade que estava lá, né? Que é uma espiritualidade pronta, ela é encaixada, ela desce de cima para baixo. Né? Como que foi o choque para você? E ainda mais como professor de ciências religiosas, né? Por incrível que pareça, quando eu era adolescente, a igreja metodista ela era muito arejada. Ela ensinava, por exemplo, na escola dominical a gente aprendia que a Bíblia fala de 6 dias da criação, mas a ciência nos explica outras coisas, que não contradizem a Bíblia necessariamente, mas mostram que o texto bíblico tem uma linguagem diferente da ciência. Então a gente tinha na nossa formação da igreja, nos anos 70, 80, era uma formação bastante progressista. O que quer dizer com progressista? Não era conservadora, fundamentalista. Fundamentalista. Ela tinha esse arejamento de dialogar com a ciência, uma abertura ecumênica, com outras tendências religiosas. Então havia essa abertura. Então a gente tinha a nossa fé, a gente acreditava na palavra de Deus, mas não tinha o fundamentalismo como base. Então não tinha importado aquele debate dos Estados Unidos entre teoria de evolucionismo versus teoria de evolucionismo? Não tinha? Não, porque na nossa formação a gente rompeu com isso, porque nos anos 70 os teólogos metodistas do Brasil, eles se aproximaram da Inglaterra. E na Inglaterra não tinha esse problema. Esse problema é dos Estados Unidos.
Então a gente meio que, não é que rompeu, mas a gente se desprendeu um pouco dessa tendência dos Estados Unidos, pelo menos a Igreja Metodista, e a gente se fixou na tradição de Wesley, que era mais... que o Wesley ele foi pregador no período do Iluminismo. Isso. Wesley pensava medicina separado de fé. Wesley fazia experiência com eletricidade. Ele conheceu Benjamin Franklin. Olha só. Eles trocaram cartas. Que o Wesley era fascinado por essas experiências novas, as tecnologias estavam surgindo. Ao mesmo tempo, o Wesley dizia, você tem que estudar grego, você tem que estudar hebraico. O pregador metodista não pode ser um cara raso, não, tem que saber profundamente. Só que, lógico, ele não tem ainda várias teorias que surgiram depois que quebraram algumas hegemonias. Por exemplo, o Wesley dizia que Moisés escreveu o Pentateuco, porque no século XVIII ainda era a afirmação geral. Estava começando a ter algumas vozes dissonantes, mas isso não era nada... Não havia discussão se os milagres de Jesus nos evangelhos aconteceram ou não. Não tinha essa discussão do historicismo. Então o Wesley ele não entra nesse debate. Para ele aconteceu naturalmente. Mas ele está mais preocupado muitas vezes até não em falar do milagre, mas falar da lição que o milagre dá para a moral. Para a fé, para a vivência prática, porque o Wesley também não ficava anunciando milagre, não. Ele falava, se Deus quiser fazer, faz, mas quem sou eu para dizer que Deus vai fazer o milagre hoje? Entendi. O milagre está lá na Bíblia, ok, mas aqui hoje o que vale é a minha fé. E até por isso ele não preconizava milagre, ele disse, se eu preciso de milagre para crer, que fé é essa? Né? Porque a fé é essa coisa de você Mas crer. Mas com Jesus e o Tomé, né? A fé é essa coisa de você crer mesmo sem ver nada acontecer. Né? Você crê porque você crê. É a coisa do interior. E isso o Wesley batia muito tecla. Então, assim, nós no Brasil, a gente se apegou muito a esse aspecto de Wesley, do metodismo. Então, a gente tem até um livro clássico chamado Gênio e Dinâmica Wesleyana. Gênio e Dinâmica Wesleyana. Preciso ler esse livro. Que ele mostra como Wesley ele dialogava com o seu tempo. Não para dizer que era tudo demônio. Perdão. Não para dizer que era tudo demônio. Você não pega no som. Mas, no caso, para entender melhor e viver a fé da melhor forma possível. Os metodistas, quando começaram a constituir o seu movimento, eles construíram escola, construíram hospital, construíram hospedagem, construíram lugares de preparação para mulheres, inclusive, entrar no mercado de trabalho, banco popular, para empréstimo, o pessoal poder fazer negócio, construir negócio. Então, assim, é um negócio à frente do seu tempo. Né? E aí eu, como adolescente, aprendi isso. Então o metodismo para mim não era... Ser metodista não me tornava um cara fora do mundo. Eu participava de eventos católicos sem nenhum problema. Você tocou num assunto muito interessante, né? Que é a questão de cura, libertação ou exorcismo. Né? Tradicionalmente a Igreja Católica fala de exorcismo. Né? De repente, no século XIX, século XX, começou a falar de demonologia, angiologia. Inclusive, você tem até livros publicados em relação a isso. Né? E eu também tenho um histórico, desde o início, dos meus 9 anos de idade para frente, 9, 10 anos de idade, ligado a essa área. É aquilo que você mencionou, né? Quando a pessoa não entende muito bem da área, ela acha que tudo é diabólico. Não é. Nós estamos diante de uma questão muito complicada. Bem complexa. Culturalmente complexa, emocionalmente muito blindada também, porque existem fenômenos ali. Mas até aí, existem fenômenos em qualquer lugar no mundo. Então, assim, né? Então... Fazer a redução é demônio, bom, isso eu acho que era para Jesus os evangelhos, né? Né? Porque ele nem fazia ritual, ele falava, sai daí, o negócio saía, de acordo com o relato dos evangelhos. A gente sabe que os rabinos tinham toda uma questão de rituais, de invocação de nomes de Yahvé, etc. Jesus não fazia nada, só simplesmente saía, né? É outro nível. Então, e a igreja manteve um certo eco da tradição rabínica de rituais, né?
a Igreja Católica Romana, principalmente, né? Manteve uma série de rituais lá dentro, como os rituais de exorcismo. Tem mais de uma série de rituais. As igrejas mais pentecostais ou movimento carismático tratam mais como se fosse na linha de Atos dos Apóstolos. Em nome de Cristo, sai, né? Exato, né? Então é uma questão complexa, ela tem que ser aliada sempre à psiquiatria, à psicanálise, à psicologia, à terapia. Então é complexo essa história, né? E a redução, ela acaba trazendo para dentro do registro da prática cristã muito preconceito, né? Com certeza. Exclusão, preconceito, estigmatização social. Então é uma área bem complexa, né? Com certeza. E você mexendo com essas questões, e você, olha, 70, 80, 90, 2000, você passou por uma transição gigantesca de mudança de mentalidade. Isso, da instituição como um todo. Não só da instituição, do cristianismo no Brasil, também da América Latina. Você pegou a teologia da libertação. Isso, que era muito forte. Depois o surgimento do movimento pentecostal, tanto dentro como fora da Igreja Católica, né? Então, pelo menos no meu caso, eu estou vendo da perspectiva que eu vivi. E aí você chegou onde você está hoje, que é uma perspectiva de alto nível de pesquisa. Sim. Essa transição toda, como que você observa hoje isso, no sentido de... Você diz na minha trajetória pessoal? Na sua trajetória, isso, na sua transformação. Eu acho que foi um processo. De fato, não foi uma coisa dada, assim, fácil. Mas, até porque eu tinha uma visão da instituição que foi mudando na medida que eu me especializava e pesquisando, ia vendo que a instituição muitas vezes ia se distanciando daquilo que deveria ser do ponto de vista da... Eu sei que é um pouco essencialista isso, mas daquilo que é o espírito do Evangelho, né? Que o Evangelho tem um núcleo que tem sido muito denegado, né? Tem sido muito esquecido. É o núcleo da simplicidade, é o núcleo do olhar o outro, do cuidado com as pessoas, de uma visão horizontal da vida e não vertical. Esse núcleo é uma coisa que o Papa Francisco ele recuperou bastante, mas as igrejas de linha protestante evangélica, quase nenhuma hoje tem essa percepção tão... demonstra isso. A maioria adotou um clericalismo, uma coisa verticalizada, elitista até, mas o povão precisa, né? O povão sente a necessidade de buscar e acaba aderindo a essas formas que se afastam daquilo que seria o que eu chamaria de coluna central do Evangelho. Então, isso que eu ia te perguntar, dessa visão toda de ver essas fases, 70, 80, 90, 2000, e agora 2025, né? Como que você enxerga essa questão do mercado religioso determinando ou condicionando os fluxos de interpretação bíblico ou dos evangelhos? Eu começo a desconfiar que daqui a alguns anos a gente vai entender que esse período que nós estamos vivendo pode ser chamado de pós-cristão. Pós-cristianismo. Mas por que você diz isso? Porque o cristianismo que se vive hoje, ele não é mais, ele é artificializado demais. Virou um esquema de espetáculo. As comunidades que se mantêm numa certa tradição, não vou falar de pureza não, mas uma tradição mais simples, mais fincada nas raízes, são pequenas, elas não têm projeção nas redes, porque hoje o que determina o mundo são as redes sociais. E qual é o cristianismo que está nas redes sociais? É um cristianismo de espetáculo, de show, de pirotecnia, que não é mais o cristianismo. Ele deixou de ser aquele cristianismo simples, como uma fonte da pessoa buscar a Deus. Passa a ser um bloco ideológico, político e econômico. Entende? Você tem uma cultura gospel. Isso. Você tem um mercado gospel. Então, por isso que eu chamo de pós-cristianismo, porque superou a percepção de ser uma experiência religiosa. Passa a ser uma experiência holística, né? Econômica, política, social e religiosa. Então,
sai daquilo. Eu acho que, como a gente está vivendo ainda no meio disso, é difícil fazer essa análise com frieza. Por isso que eu digo, daqui a uns anos, umas décadas, os historiadores do cristianismo vão olhar para essa época e vão dar um nome para esse momento. Não é o cristianismo normal. Certo. Não é, cara. Passou, deixou de ser. Inclusive é para a Igreja Católica. Claro. Porque por mais que ela procure manter a sua estrutura base de Império Romano, como sempre, mas toda essa reverberação desse, que até não tem se falado muito nesse pessoal do DEI, como é que é? DEI, né? Como é que é? Ai, desculpa, mas é um movimento católico de elite aí, que é DEI não sei o quê. O pessoal quer que a missa fique de costa? Isso, latim. Isso. E aí você pergunta para a pessoa, você sabe latim? Não. Aí você, mas o pessoal do movimento carismático tem pressionado muito, porque eles são muito conservadores, né? E eles, boa parte desse clero que está nesses movimentos não gosta não aceita o Vaticano II, com todas as mudanças. Alguns realmente têm resistência, não dá para entender. Né? Eles vieram dessa possibilidade, dessa mudança. Tá vendo só? A gente foi falar disso. Pô, isso acontece. O Vaticano já acionou aí. Nós tivemos coisas espirituais. Alerta. Nós tivemos brigas espirituais aqui. Alerta. Então, alerta. Então, mas isso que é difícil de entender. Se não houvesse Vaticano II, não existiria a renovação carismática católica. Não tem abertura para isso. Para começar, né? E aí você se volta contra então, eles são contra. Você se volta contra a sua origem. Dá para entender realmente. Né? Bom, o fato é que então a gente esse momento nosso não dá para a gente está vivendo quase um caos no cristianismo. São impérios pessoais, como de alguns, não vou citar nome para não trazer problema, mas você sabe, né, que esses caras têm impérios pessoais que se chamam de denominações religiosas. Então, para mim, isso fere totalmente os princípios do Evangelho, vai numa contramão em relação a Jesus total. Tem toda essa coisa de aceitar e aderir à violência como instrumento de exercício político, né? Cristão armado. Em nome de Cristo. Em nome de Cristo. Quer dizer... Jesus disse, não matarás. É uma volta às cruzadas, né? Exato. Uma volta às cruzadas. Só que piorado, né? Os templários não pensavam tão assim. Agora a galera tá complicada a situação. Hein? Então, assim, vários elementos que afetam tanto a Igreja Católica quanto as igrejas evangélicas, que para mim fazem com... E olha que eu não sou estudioso do fenômeno, mas como um estudioso da Bíblia, olhando a forma como ela está sendo usada, isso é um campo que eu domino. Né? Eu já escrevi, participei de entrevistas, já escrevi capítulo de livro sobre isso. Esse estudo eu tenho. E eu vejo a instrumentalização do texto bíblico a partir de interpretações parciais, fragmentadas do texto, que fazem o texto dizer o que a pessoa quiser. É isso mesmo. E aí jogam o cristianismo para esse caos, vamos chamar caos ideológico, né? Não tem uma direção segura. E aí, para o povão, vale quem grita mais, quem tem mais acesso às redes sociais, quem está, né, em alta, mesmo falando às vezes mentiras, falando polêmicas, expressando opiniões preconceituosas, o povo acaba aderindo. Porque me parece que de algumas décadas para cá houve uma dessensibilização com relação à educação. Então, é aquilo que eu te falei lá atrás, a escola dominical, que era uma coisa tão forte, foi se perdendo. Então, aquilo que eu aprendi na igreja, hoje, se eu falar numa sala de aula de graduação, escandaliza. Olha só. É impressionante. Então, que dirá na igreja? Não pode nem se pensar. Não pode. Entende? Então, nós vivemos uma espécie de uma regressão. Não gosto muito desses termos, progresso, regresso, mas um desprendimento para a educação, uma deseducação.
sabe? E isso é um cenário que também está na sociedade como um todo, né? Você vê que as pessoas não têm interesse em aprender as coisas, reproduzem falas preconceituosas sem analisar. Basta ver como foi na época da eleição a questão da ideologia de gênero. Um negócio que não existe, mas inventaram. E pegou tanto que até quem sabe que não existe acaba tendo que usar para combater. Né? Quer dizer, a gente sabe que não existe ideologia de gênero, mas é preciso explicar o que poderia ser uma ideologia de gênero para dizer que não existe. É complicado, né? Muito doido. Você não pode só ignorar que esse termo, porque senão você acaba sendo o cara que está defendendo a ideologia de gênero. Rapaz, e recentemente você e a Lilian fizeram, né, esses dias aqui, vocês fizeram uma aula aberta, né, sobre essa questão, né? Sobre a hospitalidade, né, sobre o acolhimento, né, dos LGBTQs dentro das comunidades, etc. Eu acho estranho a pessoa querer excluir, as pessoas assim. Porque onde está Jesus bom samaritano foi pro saco? Jesus bom pastor não existe mais. Sim. Jesus o Pai misericordioso não tem mais. Não tem mais nada. Jesus que fala assim, não pode apedrejar a mulher adúltera. Isso, Jesus que impediu o apedrejamento. Isso, né? Os publicanos e prostitutas vos precederão no reino dos céus. Esse Jesus ele não existe. Não. O que existe é... Que é a coluna central que eu estava falando, do Jesus horizontal. Do evangelho que coloca todo mundo em igualdade. Esse evangelho hoje, essa igreja hoje, é uma igreja que diferencia. Então ela é verticalizada nesse sentido também. Eu sou hétero, branco, tenho família, tenho filho, então eu estou lá em cima. Você é uma pessoa negra, de origem, de crença afro, está lá embaixo. Tá lá embaixo. Mestiço de índio também. Está lá embaixo. Ou então você é uma pessoa branca, mas você é LGBTQIA+, está lá embaixo. Aí você, entende? Vai criando estamentos. Quem é digno, quem não é digno. É isso. Sabe? Por causa de uma pretensa doutrina de salvação que diz que só quem crê em Cristo, mas aí que está, o crer em Cristo é, na verdade, ser da igreja da pessoa. Não é crer em Cristo. Exato. Tem que Porque ser crer em Cristo, eu posso crer sem estar na igreja. Exato. Eu não preciso de igreja. Mas quem garante que você está acreditando em Cristo da maneira correta? E quem garante que quem está na igreja está crendo em Cristo? Aí já é outro nível. Ninguém garante nada. Eu sempre brinco, né? Não sei se esse céu vai ser do jeito que o pessoal fala, mas se for, vai ter muita surpresa. Vai ter muita surpresa. E aí vai ter gente lá no céu falando assim, mas o que esse cara está fazendo aqui? Pois é. Não, me parece que vamos fazer uma piada budista. O bispo Donato reencarnou, né? Né? Ele voltou, né? Aí agora, né, o donatismo voltou, né? Mas eu acho que eles fazem a fiscalização da comunidade junto com os presbíteros, e diáconos e pastores, todo mundo fiscalizando quem é que vai, quem é que não vai. E tem que ser do meu, não pode ser do seu. Eu acho que o donatismo nunca deixou de existir. Se você pensar no sistema de inquisição da Idade Média, é puro donatismo. Colocado em prática. Não talvez com as crenças, mas com a prática. E depois os protestantes fizeram o mesmo com os católicos. E os judeus foram também vítimas disso pelos cristãos, né? E agora os evangélicos em relação às pessoas de comunidades LGBTQIAPN+, e também as comunidades de crença de doutrinas ou cultos afro, né? De origem afro. Então, o tempo todo essa fiscalização. Fiscalização. Né? Agostinho, na época dele, enfrentou o Donato com outros ali, falando, olha, isso está errado. Você não pode restringir a participação eucarística a partir de verificação, fiscalização, policiamento de quem está na comunidade. Só quem vive moralmente correto tem acesso à Eucaristia e tem que ser verificado pelo bispo, senão você está excluído e ainda marcava a pessoa. Então, a gente não chega nesse nível, mas simbolicamente está. Está próximo. Simbolicamente está muito próximo. Porque uma pessoa, por exemplo, o pessoal diz assim, não, a nossa comunidade aceita. Se a pessoa ela pode ser LGBTQIAPN+, mas se ela quer Jesus, a gente acolhe.
Mas a primeira coisa que a igreja vai fiscalizar é o comportamento dela. Primeiro, ela vai passar a ter uma relação heterossexual. Se ela não tiver uma relação heterossexual, já está ruim. E se ela for trans? Aí tem que fazer reversão. Reversão? Tem que fazer reversão, transicionar para o gênero cis. Sim, existem movimentos que fazem isso, inclusive. E gente que entrou nessa, fizeram lavagem cerebral, e aí esse pessoal faz depoimento, testemunho, dizendo, eu acreditava que eu era mulher, mas era o demônio falando na minha cabeça, na verdade eu sou homem. Mas você percebe que a pessoa, por dentro, ela está morrendo. Mas ela vai morrer. Em algum momento vai estourar essa panela de pressão. Não tem como. Porque ela está negando a sua essência. Então. Aí tem uma essência. Aí uma reformulação da teologia. Né? Que já existia antes, né? Que era a teologia da cruz. Uhum. Você é formado, você tem impactos de um chamado pecado original, você tem que conviver com isso a vida inteira. E não adianta você lutar contra, no sentido de a educação corrige tudo. Não é uma questão de mudança de valores. A pessoa tem isso nela, como você falou, né? E como é que você vai mudar isso aí? Você não vai mudar. Aí a questão é só Jesus que vai falar o que está certo e está errado no final dos tempos. Era assim que as comunidades iniciais cristãs ouviam essa parada. E na verdade hoje, não agora, a teologia contemporânea já superou essa coisa de pecado original, né? Depende do âmbito, a Igreja Católica não superou, não, continua bem forte. A visão agostiniana continua forte. Mas, na verdade, na exegese, na teologia, em algumas teologias contemporâneas, já se superou porque se percebeu que houve uma interpretação equivocada de Agostinho do texto de Paulo, porque ele leu a partir do latim. Então tem uma discussão ali de que no grego, Paulo não estava falando que por causa do pecado todo mundo vai ser igual. Não, ele está falando... Como ele pecou, outros também pecam. É no sentido de exemplo. Ou seja, aquele camarada, o Pelágio, que o Agostinho bateu, estava com mais razão do que o pessoal pensa. Pois rapaz. Por isso que os budistas acabaram o nestorianismo, o evangelho de Nestor, o evangelho da luz, etc., ficou dentro do budismo. Por quê? Porque fala-se do esforço. Isso. Que no final das contas a gente reproduz o modelo do pecado de Adão. Não que o pecado dele me afetou. Eu não nasço com o pecado de Adão. Uhum. Eu tenho uma tendência, como ser humano, a reproduzir o pecado de Adão. Porque, assim como Adão ele errou, eu também erro. Entende? É nessa linha, é diferente o processo. Uma linha mais epistemológica. Isso. Né? Uhum. E que coloca a responsabilidade de forma individualizada. Entende? Uhum. E aí, evidentemente, que tem gente que larga o braço e se torna pessoa do mal, vamos dizer assim. Outras pessoas não. Outras pessoas... Tem gente que o pessoal até fala assim, o cara nunca fez mal a ninguém. Né? Nem a passarinho. Porque essa pessoa passou pela vida, ela teve diversos motivos, ela tem uma constituição pessoal de que ela não foi afetada pelo mal de uma maneira tão direta. Uhum. Mas é a vivência dela. E cada pessoa vai ter uma vivência específica. Isso é muito individual, muito subjetivo até. Acho que aí a gente até se aproxima da psicanálise, da psicologia. A vivência espiritual, a vivência religiosa, ela tem esse caminho subjetivo, né? Não é só o objetivo, tem isso, vamos seguir. Senão ninguém errava. Era fácil, né? Mas nós não somos robôs. Mandou fazer, eu vou fazer. Não. Tem vários componentes. E como que a teologia atual vê a questão do eu sou o Senhor que pune até a 1000ª geração o pecado, mas tem a misericórdia até a... Não, ao contrário, tem a misericórdia até a 1000ª e pune até a 4ª geração o pecado dos pais, dos filhos, etc. Porque eu acho que a questão do medo afeta. E não é só medo do Deus que pune, é medo da não prosperidade, da pobreza. O problema é o seguinte... essa teologia não é a teologia atual que bateu. A teologia já da época de Ezequiel, o profeta lá do exílio, já batia. Falam aí que o pai come uva verde e o filho nasce com um dente embotado. Isso está errado. Cada um responde por si. Então, no próprio texto bíblico tem correntes diferentes. Correntes diferentes. Isso não é uma definição uniforme. Só que essa do pecado dos pais e dos filhos, ela é
popular, porque gera o medo que faz com que as pessoas procurem manter uma tradição de pai para filho mais rígida. A outra, que coloca a responsabilidade de cada um, meio que faz com que os pais não se tornem tão responsáveis pelos filhos, pela formação dos filhos. E vice-versa, os filhos também se sentem mais livres. Mas ao mesmo tempo, cabe também a pessoa pensar, pô, eu sou responsável por mim, cara. Dependendo do que eu fizer, eu vou pagar por isso. A pessoa não está tendo consciência. Não é questão de que meu pai... Agora, isso também quebra uma outra lógica. A lógica de que se eu sofro é porque eu venho de uma família amaldiçoada. Que é a lógica que se criou, tanto no judaísmo como algumas correntes do cristianismo também tem isso. Não, é atual, né? O pessoal faz orações, cultos para parar as maldições de gerações anteriores. Isso é uma crença, mas ela não é uma crença que a gente possa dizer assim, unânime na Bíblia. Existem correntes que permitem essa interpretação. É o que eu te falei, você vai fragmentar a Bíblia, você pode falar qualquer coisa. Mas tem as correntes que falam o inverso. Jesus falou isso para os discípulos. Nem ele, nem o pai dele pecou, mas é para a glória de Deus, quer dizer, tudo é para a glória, as coisas estão aí acontecendo, e necessariamente não é porque meu pai foi assim ou assado que eu vou ser assim ou assado. Agora, é lógico, tem questões hoje que são estudadas, doenças genéticas, né? A própria questão da influência do pai para o filho, para a filha, para a mãe, para o filho, para a filha. Quer dizer, isso é uma coisa da própria natureza humana, de assimilar hábitos, assimilar comportamentos por exemplo. Não é por uma influência espiritual, é pelo exemplo. A genética também não é uma questão espiritual, está no campo, né, da ciência, do corpo. Então, existem coisas que passam e eu não sei se dá para você fazer um ritual para cancelar. Não sei. Eu acho também, em termos, vamos dizer assim, se você for falar em termos de filosofia da religião budista, uma coisa, outra coisa. Gente. Lá eles não há aceitabilidade de um ritual conseguir interferir no seu corpo, porque a natureza do seu corpo é corpo. Exato. Então, embora tenha interdependência com a mente, não vai chegar tão longe assim, né? Porque você tem os estamentos do karma, das atividades que geram o corpo. Uma das coisas que tem dentro do budismo e dentro da sociedade hindu é a questão de tempo circular e de reencarnação ou de renascimento. Claro que dentro da filosofia budista foi resolvida com momentaneidade. Ninguém nem fala de reencarnação mais lá dentro. Por quê? Porque se de momento a momento as coisas mudam, desintegra e volta de acordo com o seu impulso inicial, não faz sentido falar de reencarnação, certo? Agora, no meio popular se fala, né? E para ensinar como um propedêutico até chegar na momentaneidade, que é Kshaniya, né? Se fala também. Mas dentro desse, vamos reduzir o nível aqui, dentro do nível mais popular, se cria crueldades também por causa do tempo circular. Por quê? Se você é um homoafetivo, porque você teve muito apego nas suas vidas anteriores em relação à sexualidade, ou o apego sexual muito forte. Então agora o seu corpo é condicionado a gostar de todos os tipos de sexo que aparecem na sua frente. Isso significa que você é uma pessoa descontrolada. Logo o donatismo volta, você não tem que estar dentro da comunidade. Percebe? Então existe também um fundamento, o Donato está para todo lado, entendeu? O bispo Donato ele vai aparecendo, entendeu? Uma coisa louca. E o que a gente repara dentro do budismo? Que depende da perspectiva da liderança. Se a liderança é tolerante em relação àquilo, as pessoas normalmente conseguem entender, porque tem argumentos. Quando a liderança não é tolerante em relação a isso, você tem argumentos para defender o contrário, e isso meio que passa a ser da identidade do grupo. E durante o seu percurso, então, de ensino, de docência, como que você vê a questão da liderança em relação às mudanças de processo de interpretação de Jesus, ou mudança de perspectiva do cristianismo? Como que você viu isso, para a gente fechar o nosso podcast? Do jeito que você falou, eu acho que é isso mesmo. Quando, falando da igreja metodista, que é a que eu vivi a vida toda... Mais ou menos seu lugar de fala, né, que o pessoal diz. Né? A igreja metodista era constituída por um corpo de bispos, chamado Colégio Episcopal,
que não é monárquico, ou seja, não é vitalício no sentido de entrou, só quando morrer vai deixar de ser. Eles são aposentados e tal, eles são eleitos, eles têm que renovar o período deles de eleição. E eles também não é monárquico também no sentido de que a voz deles que eles determinarem tem que ser cumprido. Não, eles respondem ao concílio da igreja. Então há uma espécie de uma sinergia entre os leigos e os clérigos, ou entre os clérigos comuns, os pastores e os bispos. Então, ficam. É lógico que na prática sempre vai ter uma autoridade maior, evidentemente. O que acontece? Quando o colégio episcopal estava nos anos 70 e 80, a grande maioria deles eram progressistas. Então, a escola dominical, mais progressista, projetos sociais com mais destaque na igreja, em vez de evangelização, dízimo, essas coisas. Quando vai para os anos 80, 90, você começa a ter eleição de bispos carismáticos. E os bispos progressistas vão aposentando, morrendo, ou não sendo mais eleitos, e vai diminuindo. Agora, o colégio episcopal da Igreja Metodista, basicamente é de carismáticos, e alguns até pentecostais. Uhum. A percepção de mundo do colégio episcopal hoje é totalmente diferente do que era nos anos 70, 80. É outra cabeça. O modo de se relacionar, para começar, que nos anos 2000, por conta já dessa maioria de bispos, foi colocado em pauta a Igreja Metodista deixar de ser ecumênica com a Igreja Católica. Nossa. Rompeu em 2005. Todos os organismos que a Igreja Católica estava, a Igreja Metodista saiu. Rompeu mesmo? Rompeu. Só não rompeu no nível internacional, porque no nível internacional o metodismo mundial ele não está direcionado, ele é uma representação mais simbólica. Então a gente continuou participando do Conselho Mundial Metodista, inclusive, e do Conselho Mundial de Igrejas, tá? Que o pessoal já disse que é o anticristo, não sei o que e tal. Mas então, você vê uma mudança muito grande. O que era importante numa fase deixou de ser importante agora. O que antes era considerado secundário passou a ser prioritário agora. E com toda essa vertente que a gente está vendo aí, de ênfase em questões de espetáculo, prosperidade, cura e libertação, e pouca inserção social. E na política uma questão mais, não a política estrutural, mas a política partidária, de eleger candidato metodista para poder defender certas agendas, certo, que são as agendas conservadoras que a bancada evangélica está defendendo, né? Então é a agenda anti-aborto, a agenda anti-LGBTQIAPN+, e assim vai. Então houve essa mudança e infelizmente é uma outra conformação. E me parece que isso aconteceu em várias outras denominações também, presbiteriana, todas elas de algum modo se movimentaram nesse mesmo sentido. Interessante que você fez uma diferença entre carismático e pentecostal. Por quê? Porque os carismáticos, eles até um determinado ponto, eles são mais moderados, tá? Eles acreditam nas curas, acreditam na ação do Espírito Santo, mas de uma maneira moderada. O pentecostal ele é mais radical, tem que ter o batismo do Espírito Santo, tem que ter a cura e libertação, senão Deus não está agindo. Então existe uma certa determinação da ação do Espírito Santo. Controlar o Espírito Santo. De certo modo, sim. O vento sopra onde quer. Não critico o movimento pentecostal, respeito demais. Acho que, inclusive, o movimento pentecostal, por incrível que pareça, está muito próximo do que eram as comunidades iniciais. Basta ler a Epístola de Coríntios com calma, que você vai ver ali uma comunidade pentecostal. O problema é só o controle do Espírito Santo. Exatamente. O resto, não acho, também penso como você. Entendeu? Então, eu
eu tenho um olhar muito atento, como cientista da religião, inclusive, eu tenho um olhar muito atento ao fato de que as comunidades pentecostais, elas respondem muito às demandas da periferia. Isso. Né, empoderamento de mulheres. Perfeito, né? Produzem educação para pobres, é um negócio então tem umas coisas muito legais no mundo pentecostal, a gente não pode... Aqui, eu não vou ser leviano de falar o pentecostalismo está todo errado. Não, eu também nada acho que disso, não, exato. Nada disso. Mas há uma diferença do movimento carismático com o movimento pentecostal. A forma de lidar com a ação do Espírito Santo é um pouco diferente, sim. Hoje, eu diria que atualmente, nesse pós-cristianismo, já meio que fundiu tudo. Já meio que juntou. Carismático pentecostal meio que é a mesma coisa. Por isso que eu fiquei meio assim. Mas isso é uma coisa muito de agora. Certo. Mas de 20 anos atrás, 15 anos atrás, dava-se para diferenciar bem os dois grupos. Interessante. Então, você na pesquisa hoje trabalha essas diversas linhas suas, mas você não deixa de ter ainda aquele tal do munus profético, né? Porque esses dias mesmo você está tocando numa ferida muito aberta no mundo cristão, que é a questão da exclusão. A exclusão por aderência sexual, né? Que depois você trabalha também a questão de diálogo interreligioso com tradições afro-brasileiras, né? E como que você vê, agora sim, último momento, mas como que você vê o campo da pesquisa e da identidade brasileira dentro dessa nova formatação, ou novo modelamento da cultura a partir desse pós-cristianismo que você mencionou? Então, há uma condenação dessas estruturas de pesquisa, uma exclusão da rede? Em parte, sim. Nós estamos vivendo um momento de um certo cerceamento da pesquisa quando a pesquisa é feita dentro de por exemplo, de uma instituição confessional. Porque há um receio de que essa pesquisa vai incentivar determinada corrente ou determinada crença. Isso não acontece muito por exemplo, com o budismo. O budismo ele meio que passa ileso disso por ser considerada, para quem está de fora, uma religião mais filosófica. De fato ela é, né? Pois é, então ela acaba o budismo acaba está mais da razão natural, né? Então acaba não ofendendo, vamos chamar assim, né? Agora, se começa a ter uma linha de pesquisa muito forte em torno da Umbanda, do Candomblé, falando de maneira bem concreta, isso é ofensivo, porque no dia a dia o pregador ele não está combatendo o budismo, ele não fala do budismo no sermão dele, mas ele está combatendo as expressões afro-religiosas do Brasil. Ele vai falar das entidades, ele vai falar do terreiro, ele vai falar muito a palavra macumba, né? Então, isso sim. Então, quando vai no campo acadêmico, vem uma ressonância dessa coisa, dessa animosidade para com esses grupos. Como o budismo ele não passa pelos sermões, então o acadêmico está distante do mundo do cotidiano. Entendi. Eu acho que é mais... talvez porque é uma proximidade maior, né, com a acesse cristã. Né, Por também. exemplo, de não usar bebida alcoólica. Isso é um negócio que a gente pode conversar depois. Eu acho que vale a pena a gente ter uma outra... Eu também acho, porque você também tocou num assunto que eu acho muito legal para a gente fazer um outro podcast, que é a questão do anticristo. Isso, vamos falar disso. Esse modelo a gente precisa chegar aí. Porque lembra que a gente, eu não sei se você lembra, mas eu era criança, eu morria de medo daquele negócio da Record. Isso. A profecia. Uau! O que era aquilo, rapaz? A molecada morria do coração na hora que via aquilo ali. Mas a gente fala sobre isso depois. Então, agradeço muito a sua presença. Eu que agradeço. Prazer estar com você aqui. Valeu. Muito legal. Um abraço.